Oi, maravilhoso e maravilhosa. Que bom que você está aqui. O meu objetivo é compartilhar do pouco que sei, do pouco que aprendi. E entendo que quanto mais eu doar o que aprendi, mais eu vou fortalecer esse aprendizado. Então, se você está entrando agora no meu canal e ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve, ativa o sininho para receber a notificação quando um vídeo novo for postado. E pode ser que você esteja assistindo um vídeo com uma personagem um pouco diferente dessa aqui que está fazendo a abertura. Então eu quero te dizer que aquela personagem lá se transformou nessa daqui, mas que é super importante que você entenda que tem uma trajetória. Então não se assuste, porque talvez você esteja assistindo um vídeo de uma mulher bem cabeluda, tá bom? Eu vejo você no próximo vídeo. Lembra então, se inscreve, ativa o sininho, curte, dá um joinha no vídeo, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e mais pessoas precisam receber esse conteúdo. Conto com você, um grande beijo. Eu vou nessa linha dos relacionamentos mesmo. Eu acredito que a sociedade, a gente está vivendo não só agora no período da pandemia, mas anterior à pandemia também. Acredito eu que diante desse nosso modus operandi, um sistema muito que nos pressiona muito. Acredito que com a pandemia isso tenha se agravado. E como é que fica a relação dos casais nesse nosso momento atual e também antes, né? Porque a coisa já vinha dentro de um processo, Edi. Boa tarde. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Miguel. Muito obrigada pelo convite. Então, né? Eu sempre costumo dizer que crises nem sempre são ruins. Crises, por vezes, são oportunidades de olhar para aquilo que está, né, desestabilizado e que nós costumamos chamar de conflito. O que está acontecendo agora é que aquilo que antes se conseguia deixar de lado, né? Ou por uma questão de trabalho, de compromissos, de eventos sociais, não é mais possível. Porque agora, né, um grande número da população está trabalhando em home office, assim como nós, né? Ó, nós estamos fazendo o nosso trabalho de dentro de casa. E aí, como é que administrar a crise conjugal morando 24 horas por dia juntos? Porque antes, né, vamos lá, ainda tem famílias onde os casais, o marido sai de manhã, a esposa, né, também, e depois acabam se encontrando. Mas eles precisam ir se ajustando nesse novo modelo, porque as crianças no Rio Grande do Sul estão em casa, né? As crianças no Rio Grande do Sul não estão tendo aula online. Então, vamos para pensar, como é que administra isso? Isso tudo já estava ali, sempre esteve. Os desafios das relações sempre existiram. O que está acontecendo agora nós vamos ter que olhar para os desafios. E naquele modelo antigo não cabe mais. Nós vamos precisar aprender novas formas de nos relacionar. Então, aí é que entra o grande problema. E o que eu acredito, Jorge e Miguel? Eu acredito que para poder administrar os conflitos que aparecem na nossa vida externa, fora de nós, né? Fora relacionamentos, trabalho, questão financeira, é importante primeiro aprender a administrar os conflitos internos. Porque o interno e o externo se misturam. E eles são equivocados, porque aquilo que eu sinto me faz perceber as coisas de uma forma. Aquilo que você e o Miguel sentem os faz perceber de outra forma. E quando isso entra, né, numa relação, como eu faço com o que eu percebo e como o que você percebe? Por exemplo, vamos a coisas práticas, né? Porque a vida é prática. O marido já não é o homem não foi educado. Vou mudar a fala. O homem não foi educado para alguns afazeres domésticos, né? O homem foi educado para ser provedor, para trazer algumas coisas para casa. Ele é autoridade, ele que lidera, ele que comanda. A mulher já, por sua vez, foi educada para servir, para cuidar, para proteger, para organizar.
E aí essas duas criaturas com essas personalidades e questões culturais diferentes estão 24 horas dentro de uma casa. E aí ela diz, ele não me ajuda. E aí ele diz, você é chata demais, né? Só que tá ok, isso acontecendo num domingo e num sábado, dá para administrar. Isso acontecendo 24 horas por dia. E aí eu defendo a importância dos casais no seu processo enquanto ser humano, enquanto indivíduo, olhar cada um para si, para poder entender o que é que nós precisamos fazer de diferente, porque muitas coisas funcionaram até o início. Vamos falar de pandemia, né? Porque esse é o foco. Até o início da pandemia, as coisas funcionaram de uma maneira. O mundo mudou. Não existe... Tudo que nós vivemos antes vai mudar, e vai mudar cada vez mais. Eu sou uma psicóloga que não atendo mais presencialmente e não voltarei a atender. Então, para mim, essa mudança já aconteceu. Quantas outras empresas também já fecharam espaços físicos e disseram assim, olha só, agora vai todo mundo trabalhar em casa porque eles descobriram que funciona. Então, aquele modelo de casamento, de relacionamento, para esse novo momento já não está funcionando mais. Como que esse casal vai fazer as suas combinações, os seus acordos para lidar com esse novo momento? E é um novo momento que tem uma tendência a se manter por um longo período ainda. Então, se cada indivíduo não dá conta de olhar para si, ele não vai dar conta de olhar para o contexto. Por quê? Porque cada um de nós, dentro do nosso umbigo, queremos defender a nossa verdade. Então, eu quero a minha verdade. Mas aí o parceiro quer a verdade dele. Como lidar? Então, exige-se neste momento novos acordos, novas combinações. E se possível for, e se recursos tiver, buscar auxílio para enfrentar. Porque muitas coisas mudaram. Redução salarial, né? Redução salarial aconteceu em muitas empresas pela via de estar trabalhando em casa. Em contrapartida, aumentou as tarefas do lar, né? Porque os filhos também estão em casa. As demandas aumentaram, o consumo de energia elétrica aumentou. E a gente pode falar de várias variantes que vieram junto com esse momento. Então, vai se exigir, sim, vou ser repetitiva, novos recursos. E aí, se o casal não tem recursos psicológicos, né, começa por aí. Nós precisamos primeiro dos recursos psicológicos e depois olhar para os recursos financeiros. Então, sem recurso psicológico, não tem como ir em busca de novos formatos, de novos modelos e de adequações de regras e acordos. Então, eu entendo que para um casal lidar com a crise nesse momento precisa de muito diálogo, muito autoconhecimento e novos acordos. Esse é o ponto principal aí que eu acredito. Respondi? Respondeu sim. Miguel. Você quer fazer alguma réplica? Senão continua aqui, isso é ótimo. Não, fica com a réplica, como combinamos, né? Pode ficar tranquilo. Eu acredito, então, que o olhar o problema, a pandemia fez com que os casais observassem problemas que talvez já estivessem acontecendo num outro momento, né? E que a gente tinha a válvula de escape. Bom, eu saio com os amigos para tomar uma cervejinha, ela sai com as amigas, não sei o que, e a gente tapava o sol com a peneira. Agora ficou um pouco mais complicado. Eu tenho que encarar isso. Mais ou menos por aí. Acho que fecha aí a linha. Agora está escancarado. Está escancarado. Não tem para onde fugir. Com certeza. E aí aquele conflito que era pequeno pode vir a se tornar grande. Tanto que o índice de divórcios já aumentou. Eu não tenho o dado estatístico, mas isso tem no Google, qualquer lugar que você vai pesquisar, tem uma informação de que o índice de divórcio aumentou desde a pandemia, o índice de violência doméstica também aumentou e violência infantil também. Então, o que isso denuncia? Que problemas já existiam. O que eu costumo dizer, né? Esse é o ideal. E que esse ideal pode se tornar real. Quando existe algo que o casal está em divergência, ele precisa sentar e dialogar. Às vezes é uma divergência pequenininha, vamos lá, o papel higiênico, a toalha molhada em cima da cama,
a roupa suja que não levou no cesto, quem vai cozinhar, quem vai fazer o supermercado, as finanças do casal, tudo isso gera conflito. Gente, os conflitos, assim, tipo, a gente se ama, tá, mas tem conflito, né? Normal, porque são duas pessoas morando no mesmo endereço, com histórias diferentes, com aprendizados diferentes, tendo que aprender a administrar essa relação. Então, o que está acontecendo agora é que tá tudo muito em evidência, não tem mais para onde fugir. Esse casal vai precisar, de novo, olhar para esse conflito que está denunciando algo. Então, o que eu falo, né? Os casais não têm o hábito de dialogar. Não se tem o hábito de dizer assim, olha só, eu não estou satisfeita com isso que está acontecendo. O que nós podemos fazer de diferente? Isso está me incomodando. E aí, claro, você não vai falar, fulano, você fez mal para mim. Eu me sinto mal com isso que acontece. Então, também não foi ensinado a falar, né? Os homens têm uma comunicação mais direta e mais objetiva, e as mulheres muito mais emocional. Então, o homem, quando a mulher pergunta o que tu tem, ele diz nada, ele de verdade não tem nada. Em contrapartida, quando o homem pergunta para a mulher o que tu tem, ela diz, até eu não tem a tenho brincadeira nada. das caixinhas, né? Que a do homem é mais vazia. E aí, só que a mulher tem uma questão cultural, histórica cultural também nisso, né? A mulher não podia se posicionar. Olha quantos anos levou para que a mulher tivesse o seu espaço de fala. Olha quantas brigas foram feitas. Então, nós aprendemos a ficar calada. E isso não é legal para a relação. Se algo está acontecendo, você vai ter que dizer, ok, as primeiras vezes talvez não seja possível falar abertamente, porque nem se sabe como falar. Mas é importante exercitar. Exercitar a fala. Não tô legal, não gostei da toalha, não gostei, né? A minha prima fez uma brincadeira essa semana e eu falei, gente, a brincadeira dela, ok, entendo, com muita maturidade, né? Mas às vezes isso é um motivo de conflito. Tu comeu todo o doce, deixou para mim o pote sujo na geladeira. E ela brincou e disse assim, olha só, vou ter que comprar porque tá caro e ele comeu tudo e não deixou para mim. E ela fez a brincadeira. Mas isso causa conflito. Mas na verdade... Também... se me permitem um pitaco, há muitas coisas explícitas, né? O egoísmo, a falta de preocupação com o outro, em comer tudo que está na geladeira e não deixar para o outro, e não comer sozinho também, né? Porque hoje em dia fica cada um em seu lar, você come sozinho, então o compartilhamento do tempo, tudo isso, eu acho que o homem tem que aprender muito, né? E é natural que a mulher reclame depois da 15ª vez que ele deixou a toalha molhada em cima da cama, né? Agora, nós somos muito... Eu vou chamar aqui uma pergunta do nosso querido professor Aquilino, que está nos ouvindo em Morro dos Conventos, e a Ed está em Santa Catarina, depois também dá uma palhinha como está aí, mas ele nos mandou uma pergunta aqui, né? Depois a gente entra nessa questão, continuamos no assunto, mas só para que a gente não perca o foco, né? Mas eu também quero mandar um abraço para a Adriana Esquil, jornalista, que está também nos escutando, já esteve no programa aqui. Eu vou botar é longa a pergunta, eu vou ler para nós aqui. Boa tarde a todos, o Aquilino Dalla Santa. Neto, gostaria de fazer o seguinte questionamento à convidada. Ser um verdadeiro educador é ter sido escolhido para uma missão maior, trabalhando e apoiando pessoas para, entre outras coisas, despertarmos líderes autênticos que possam tornar o mundo melhor, para idealizarmos uma sociedade mais ética, mais humana, mais solidária e mais justa. É necessário um ensino que se preocupe com questões ligadas à política e ao bem-estar da população. O que podemos esperar do método coaching? É do Aquilino, a pergunta boa, né? Mais profunda. E ele está fazendo um trabalho. Eu até falo, quando vem com toda essa reflexão, eu imagino que lá no fundo vem polêmica, né? O método coaching, ele virou uma coisa tão normal, né? Se foi tão normalizado, então assim, eu ainda questiono, eu acredito desde que o coaching seja aplicado por um profissional que tenha competência dentro daquela área. Então, vamos lá. Um administrador faz uma formação em coaching. Uma formação, não um curso de 3 dias, né? Uma formação. A minha formação levou 700 horas. Então, eu posso dizer que eu tenho habilidade, capacidade e fui muito bem treinada para desenvolver o que eu faço. Agora, hoje, coaching todo mundo é. Coaching é um treinador.
Então, a gente precisa, para poder olhar para o método coaching, olhar também para a trajetória profissional da pessoa que se intitula. Então, eu coloco que eu tenho a formação, por quê? Porque eu trabalho muito com empresas, né? Já trabalhei, hoje nem atuo tanto em função da pandemia e estou revendo essa possibilidade. Isso me traz ferramentas e técnicas para auxiliar a gestão e a liderança no seu desenvolvimento. Porém, volto a repetir, tem muitos profissionais que não estão capacitados para exercer. Então, olha para a trajetória, né? Para mim, falar de método coaching é falar método que funciona assim, mas a gente precisa olhar. Eu sou psicóloga. Qual é a minha especialidade no coaching? Gestão de pessoas, desenvolvimento humano. Eu não posso ir lá no coaching falar de finanças, não é a minha especialidade. Agora, um coaching financeiro, subentende-se que esse coaching tenha um entendimento financeiro, tenha feito economia, ou tenha trabalhado muitos anos na área, né, numa instituição financeira e tenha know-how para exercer. Porque senão você vai correr risco de ser treinado por uma pessoa que não tem habilidade, não tem competência. Vamos lá, que a habilidade é muito mais fácil, mas a competência, né? De realizar. Então, acredito que é por aí. O método funciona, mas a gente tem que olhar para a trajetória porque é uma ferramenta. Então, eu, enquanto psicóloga, fiz especialização em casal e família, eu tenho gestão comercial também, mas não atuo, me foi útil em muitos momentos. Aí depois eu fiz terapia de casal e família e depois eu entrei no coaching porque eu entendi que eu precisava de mais recurso. De novo, recurso, né? A fala inicial da nossa conversa de hoje. São ferramentas que nos dão recurso para trabalhar. Qual é a base científica que essa pessoa tem para poder levar em consideração aí se o método funciona ou não? Mas ele é um método interessante. Eu acho que tu colocas bem, né? Tomar cuidado com as credenciais do profissional, porque a picaretagem anda solta em qualquer área, né? Eu acho que a essência das questões, eu acho que era essa, Jorge. Claro, com certeza. Edi, posso chamar de Edi? Pode, por favor, deve. Obrigado. Eu quero retomar uma questão que tu abordou, que é muito importante, a questão do diálogo, que é preciso dialogar, é preciso conversar. A pergunta que eu quero fazer para ti é a seguinte: o novo homem, precisa entender a nova mulher. Ele precisa ser um novo homem, porque as mulheres estão dentro de um processo de transformação, ganhando seu espaço, que é crescente. Ainda não chegou aonde tem que chegar. Mas alguns homens, ou uma parte significativa, talvez, eu não tenho dados para falar isso, mas em virtude dos noticiários e feminicídios e agressões às mulheres, é preciso um entendimento. E eu sei de grupos que existem para trabalhar junto com os homens, esse processo dessa nova mulher que se apresenta. Eu acredito que talvez isso seja um ponto que dentro da terapia também, de alguma forma subjetiva, possa aparecer, que você compreenda que existe uma questão de construção masculina ali para poder entender que necessita desse diálogo. Como é que tu observa isso, Edi? Vamos lá. Gostei da pergunta, Jorge. Muito. E assim, eu sou especialista em mulheres, né? Tudo que eu faço hoje, o meu olhar é voltado para mulheres. E aí eu venho forçando, né, um trabalho de que as mulheres que estão em relacionamentos consigam se posicionar e se colocar a ponto de dizer: olha só, nós precisamos aqui que você também olhe para você. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Os homens precisam se desenvolver. Ontem nós estávamos conversando na beira da praia e dizendo assim: os homens morrem mais cedo, né? E as mulheres, assim, né? Por quê? Porque tem uma questão do homem, e eu vou usar essa fala, porque é uma fala que é muito do senso comum, muito prática e do dia a dia. O homem só vai no médico se ele tiver com muita dor. Ele não faz um tratamento preventivo. A mulher não. A mulher, em função de ter filhos, os nossos órgãos, né, interno, útero, colo de útero, vagina, ovários, a gente tem uma complexidade no nosso aparelho reprodutor que nos exige buscar acompanhamento periódico. Então, eu quero começar por essa fala. Se para o homem buscar recurso do seu autocuidado físico já é um desafio,
Imagina para ele buscar ajuda para entender como ele funciona. O que eu mais escuto de homens é: mas eu sou assim, a vida inteira eu fui assim, agora minha mulher vem aqui, quer que eu mude? Gente, não é isso, é que mudou. Vamos lá, vamos pensar os nossos avós, né? Os nossos avós, as mulheres ficavam em casa, a salvas exceções de quem trabalhava na agricultura, as mulheres acabavam indo para a lavoura, né? Mas senão a mulher ficava em casa. E o homem era o provedor e trazia todos os recursos para o sustento daquela família. Só que hoje, a mulher continua responsável pelo lar, mas ela também realiza trabalhos fora. E aí nós precisamos dessa abertura da mentalidade masculina para entender que a mulher não é mais só servidora. Ok, o cuidado da mulher, o feminino da mulher, o acolhimento, o afeto, ele é feminino. Só que para isso se manter, nós precisamos que os homens também nos apoiem, porque o que está acontecendo hoje? Nós temos visto mulheres masculinizadas, no aspecto de muita sobrecarga de trabalho, e homens femininos, delicados, doces, sem muita energia, muita disposição masculina. E aí, como equilibrar isso, né? Que tu fala desse diálogo. Primeiro, nós precisamos olhar para dentro da gente. O que eu estou fazendo? Então, eu quero aproveitar, que já que nós estamos público, né? É muito gostoso de falar disso, que nós, pais, precisamos olhar como é que nós estamos educando os nossos filhos. Porque esse universo não vai mudar nunca. Nós vamos continuar ainda num universo muito masculino, ele é patriarcal e ele é masculino ainda, tanto que o que nos comprova isso é que a mulher ainda, na sua remuneração, é 23% abaixo, na mesma função, no mesmo cargo, com o mesmo currículo. Então, nós ainda temos uma disparidade. E se nós não educarmos os nossos filhos, tanto homens quanto mulheres, para esse entendimento, o desequilíbrio vai seguir, e aí não vai ter diálogo que dê conta. Porque a mulher acaba assumindo a responsabilidade financeira do lar, a educação dos filhos, e aí o homem diz, pô, mas eu não tenho esposa em casa, né? Mas como é que tu vai ter? Não tem como, gente, fisicamente e emocionalmente, não tem como uma mulher dar conta de toda essa demanda. Nós não somos o sexo frágil, estamos longe de ser, né? Porque carrega o bebê 9 meses e dá amamenta e cuida da casa e faz comida e o bebê tá chorando, né? A gente não é isso. Mas nós não temos toda essa capacidade. A nossa estrutura física, biologicamente falando, não foi preparada para dar conta do que os homens foram. Isso é, né, histórico ao longo do tempo. Então, nós adultos, pais de filhos pequenos ou adolescentes, precisamos trazer isso como exemplo para modificar esse funcionamento, porque senão não faz sentido, né? Não vai mudar nunca. Tem muitas questões aí, Jorge, que vocês colocam, que enquanto aqui eu colocava as legendas, até coloquei uma agora aqui da Inglaterra, depois de um feminicídio que chocou o país, mulheres denunciam a cultura do estupro nas escolas do Reino Unido, não é? Que eu tenho um filho e uma filha. Me lembro de várias questões culturais do crítico humorista, o Chico Anísio, que ele tinha um personagem, né? Eu solto meus bodes, mas prendo as minhas cabritas, né? E também tu falaste a outra também, o Jorge colocou aí a música do Índio, né? Agora não me recordo a autora, Jorge, né? A Baby Consuelo. Da Baby Consuelo, que foi casada com o Pepeu Gomes, que tem a frase consagrada, né? Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Né? Então, quer dizer, uma outra questão que eu quero referenciar, eu fui numa loja de produtos naturais, né, junto com a minha esposa, semana passada, e tem o azulzinho rosa para as mulheres, né? Eu vou falar publicamente porque é interessante a ignorância dos homens, a minha, no caso, né? Eu não sabia que precisava. A pergunta é, mas você precisa disso? Porque o homem se preocupa com, vamos falar que não tem horário, estamos, né, com a ereção. Né? Se o homem está com, entre aspas, tesão, você tem que... Né? E a mulher, o homem pensa, não, pode estar exausta, né? Que basta abrir as pernas, né? E aí não é isso, ela pode não estar excitada, pode não chegar a né? Então, isso leva a questões sociais graves.
assassinatos, estupros dentro de casa, né? Questões, por exemplo, né, de trabalho, as pressões do trabalho, que a mulher chega exausta, o homem não cumpre porque não quer lavar louça, não entende, e o contrário, a mulher também precisa entender um pouco do esforço, se há vontade de fazer esse esforço por parte do homem, né, em manter o seu casamento, em adaptar-se, porque ele está superando dentro de si, né, a não ser que ele corra para a barra da saia da mãe, séculos, né, de cavernismo. Né, e agora nós estamos na caverna, que a gente está em home office, principalmente. Eu já trabalhava em home office antes, né, e as mulheres estão na caça em muitos casos. Né, é muito complicado. Jorge. Inclusive no nível universitário, as mulheres estão à frente dos homens, né? Eu vi uma pesquisa que mais mulheres dentro da universidade do que os homens, e isso aqui sem dados também, sem base de dados, conversando com algumas amigas e tal, elas dizem assim, mas tá difícil da gente conversar com homens, tal, porque o papo tá difícil, não estão buscando, né, acompanhar esse desenvolvimento. Eu acho que isso é complicado, né? Dentro da relação. E eu penso o seguinte, nós vivemos a era da informação. Não tem mais a desculpa, mas eu não tenho. Não, tá tudo muito fácil. Você não precisa nem investir dinheiro, né? Porque eu sou uma pessoa que produz conteúdo, mas tem muitas outras pessoas, cada um na sua área, produzindo conteúdo. Tem gente que fala muito de relacionamento de casal, fala de energia masculina, fala de energia feminina, fala de sexualidade. E isso que o Miguel fala, né? Por que a mulher não pode sentir prazer? A mulher aprendeu que ela dá prazer. E o que eu trabalho com as mulheres hoje peraí, você precisa aprender a receber. Você precisa aprender a se dar, mas também aprender a receber. Então, a gente ainda vive uma sociedade muito... Castradora, mas também cheia de paradigmas, né? Crenças, e isso, só uma coisa é certa, a outra não é. A gente tem que excluir isso. Ok, as mulheres estão no mercado de trabalho, acho que isso é super bacana, mas vai ter que aprender a flexibilizar. Eu sempre falo, o homem flexibiliza um pouco, a mulher flexibiliza um pouco, vai entrando num entendimento, né? Eu falo assim, nunca vai ser 50%, gente. 50-50 não vai rolar. Porque hoje, talvez eu faça algo e eu preciso dar 70%. E o meu parceiro vai dar 30%. Mas no outro dia, ele vai dar 70% e eu vou dar 30%. E aí é entender isso, né? Entender as nossas expectativas. Não o que eu quero que o outro faça. O que eu espero? Será que o outro consegue me dar? Será que o outro consegue fazer? E aí a gente vai saindo um pouco desse universo de cobrar do outro. E claro, né, aqui nós estamos falando meio que abertamente, cada caso é um caso, mas a gente vai ter que aprender a olhar para a gente primeiro. Olhe para si primeiro, entenda quem você é primeiro. Volto no início do nosso encontro de hoje. Porque aí eu vou entender o que eu espero. E quando eu me conheço, eu consigo olhar para o outro e falar assim, será que ele tem condições de me dar isso que eu espero dele? E eu não estou dizendo aqui que precise de divórcio. Muito pelo contrário, eu sou a super defensora que a separação, o fim do relacionamento é o último recurso. Porque é muito fácil separar, gente. É muito fácil. Separa, vai embora, vai lá e encontra outra pessoa e vai ter outros problemas e as situações vão se repetir. Então, eu tenho atendido muito, a minha demanda é muito grande. Eu atendo individual, não atendo mais casal, mas a minha demanda muito grande é relacionamento, os desafios das relações com os seus parceiros, né? E aí, às vezes, vem assim, não tem mais jeito, a gente precisa separar. E depois de um ano de trabalho individual, vem assim, nossa, meu marido fez uma surpresa para mim, foi tão legal. Eu nunca tinha olhado para esse lado dele, ele também nunca tinha olhado para o meu lado. O que a gente está dizendo aqui? Um casal que se permitiu olhar cada um para si e encontrar um jeito diferente de se relacionar desse modelo das cavernas aí que o Miguel falou. O homem primitivo, gente, não cabe mais. Não cabe mais. Nós estamos falando, né, de tecnologia. Tecnologia de informação, medicamentos, possibilidades, recursos, brinquedos, roupas e tantas coisas diferentes
para melhorar. Eu tentei aplicar que eu era o Batman. Tentei aplicar que eu era o Batman aqui, mas não rolou, viu? Não. O Batman. Né? Tentei fazer uma surpresa na caverna, aplicar que eu era o Batman, mas não rolou. Precisei lavar a louça. Sim, homem primata, capitalismo selvagem, titãs. É verdade. Exatamente. Junto com o Batman, pode vir o Batman que auxilia, que entende que as tarefas domésticas são responsabilidade de quem mora dentro da casa. Nós temos que parar de achar assim, eu vou ajudar minha esposa, mas olha, para mim a fala que me faz ficar brava é essa: você não ajuda porcaria nenhuma. Você não lava a louça, você não usa o vaso sanitário, você não deixa a louça suja na pia. Por que você vai ajudar a tua esposa? Você vai fazer o teu compromisso, que é 50% em dar conta. Ok, agora, Edi, vamos lá. Edi, nós estamos em 2021. Né? Eu só vou dar aqui, né, um foco para vocês falarem, Jorge. O triste é que temos que estar discutindo isso ainda, né? No Brasil e no mundo, não só em países de primeiro mundo, né, Jorge? Isso não leva, talvez, eu me lembrei agora, diante da tua fala, do Zygmunt Bauman, Sociedade Líquida. Quer dizer, aí se a gente mudar um pouco a linha, quer dizer, bom, começou a complicar, eu já troco, Deus já não me serve, e também não é por aí. A gente tem um entendimento, tem um crescimento aí para abordar, né? O Bauman dizia líquido, né? Troca. Agora eu falo, deleta. Deleta. Bloqueia. Bloqueia, exatamente. Cancela, exatamente. Então, agora não é muito diferente do nosso querido Bauman, que não faz parte mais desse plano, mas deve estar lá em cima, né? Ainda assim, se revirando e dizendo, gente, esse povo não entendeu nada, né? Agora, porque é isso. Claro, pode concluir. É isso, né? O ser humano, o mundo evoluiu. De novo, a gente está falando, né, em modernidade, em tecnologia, em acesso à informação. Nós conseguimos hoje, de dentro da nossa casa, estar em qualquer lugar do mundo. Então, eu hoje consigo atender pessoas de diversos lugares, diversas cidades, sem precisar sair do meu lugar. Só que ainda a gente está, como o Miguel falou, debatendo essas questões. Por quê? Porque ainda queremos nos manter naquilo que conhecemos. Porque mudar, gente, mudar comportamento, mudar mentalidade, dá trabalho. Exige, requer leitura. Vocês trouxeram aqui, olha, eu li uma reportagem tal, eu vi uma pesquisa X, né? Isso requer informação. Para fazer um programa, qualquer coisa que seja hoje na internet, precisa ler. Eu falo assim, se eu não ler uns 3 livros durante uma semana, eu não dou conta da minha demanda de trabalho, porque tá tão volátil as mudanças, né? Tudo tão rápido. E aí eu fico pensando, como é que a gente ainda precisa debater o homem primitivo, o homem que não entende, a mulher que também não entende, gente, porque isso não é só o universo masculino, né? De novo, o mundo é composto mais ou menos, né? Numa semelhança, então precisamos todos mudar. Nós entender que não é só obrigação do homem, mas que não é só obrigação da mulher também. É uma troca. E tem questões, por exemplo, você coloca uma questão em o que a mulher espera. Eu vejo muitas coisas assim, observo porque eu gosto de observar. Às vezes a mulher espera o comportamento machista do homem e se surpreende quando não é também, tem isso, e não sabe. E agora, o que eu faço? Ele está me testando, ele está falando sério, né? Eu estou assistindo com a minha esposa uma série na Netflix chamada Billions. Não sei se vocês conhecem. Sim, conheço. Eu que te indiquei, seu bobo. Sim, eu sei, mas ela que descobriu, nós estamos vendo juntos. Então ali tem a mentalidade dos milionários, né? Não, sim, ali sim. Eu destaco, né, entre outras questões psicológicas que vocês observam, que ele tem uma psiquiatra no escritório, que é a mentora da empresa e dele, pessoalmente, e tanto o marido dela, da psiquiatra, quanto a esposa do executivo tem ciúmes, porque, de certa forma, a psiquiatra, na minha visão, faz o papel na cabeça dele que a esposa não consegue fazer, que gostaria de fazer. Né? Não sei. Talvez tenha uma questão de interpretação, mas eu vou... Não, certamente. Eu não vejo assim, porque daí a gente muda, mas é importante. Pode falar, exato. Claro. Isso. Sim. Fala a tua visão, Jorge, para Degmara. Depois eu faço o meu fechamento.
Legal. Na realidade, eu não observo dessa forma. Eu acho que existe um ciúme natural do envolvimento, na minha percepção, do envolvimento que eles têm com ela, a segurança que eles têm com ela, mas não algo da forma que tu colocou, porque ela é uma pessoa preparada, inteligente, e ela dá os caminhos para ambos, né? Para o bilionário Axel, né? Que é o bilionário, dono de empresa, e para o juiz lá que faz o trabalho dele. Então eu observo mais ela como uma profissional que dá a linha para eles, né? Não vejo uma questão de ciúmes, assim, mas às vezes cria um clima tal que é daí do seriado, mas não exatamente isso. Pelo menos a minha percepção é essa. Mas é boa a série, né? É boa. Excelente. Olha, é interessante a fala de vocês dois, né? Um fala de ciúme, o outro fala de suporte. E aí eu vou trazer duas coisas que costumam atrapalhar os relacionamentos: imaturidade e insegurança. Né? Então, assim, claro que a gente pode, da série, dá para tirar muitas reflexões. Mas pensando nisso, né? A imaturidade, ela leva à não compreensão de qual é o papel de um profissional que orienta o outro. Então, o bilionário lá, eu nunca lembro o nome dele, ele entende que ele precisa ter alguém que olhe com os olhos com um filtro muito forte, que não misture a parte emocional. Quando nós vamos para dentro de casa, os nossos parceiros, tanto homens quanto mulheres, eles estão misturados com as emoções do dia a dia, do afeto, da cumplicidade, do companheirismo, das divergências. E aí qualquer opinião do sexo, qualquer opinião dada vai ter esses atravessamentos. A profissional, ela não tem isso, porque ela não vive dentro daquela casa, ela não vive naquele ambiente, ela não participa da educação dos filhos, da administração do dinheiro. Então, acho que entra por aí. Só que tem uma questão de onde vem a insegurança dos seres humanos, né? Para viver uma relação e dizer assim, olha que legal, meu parceiro está buscando ajuda. O recurso que eu falo. E por que da imaturidade? Porque não aprendemos de novo. Vamos lá, vocês dois. Qual era o modelo de casamento que vocês presenciaram na casa dos pais de vocês? Entramos numa seara, né? Entramos na caixa de Pandora daí, né, Jorge? Exatamente. Mas eu queria falar bem rapidinho, posso? Sem te atrapalhar, pode. Já te atrapalhando, como dizia o Jô Soares, né? Mas até ia colocar essa questão no momento anterior, porque eu vim de uma família onde meu pai foi muito presente, assim, na parceria. Lavando louça, lavando roupa, arrumando a casa, tal. Minha mãe ficava doente, ele ajudava, e eu cresci dentro desse... Eu e o meu irmão crescemos dentro desse sistema. Não fizemos nada mais que a nossa obrigação. Não estou me vangloriando disso. Mas meu pai faleceu há 10 anos, ele tinha 75 anos. E eu escutei, há algum tempo atrás, um jovem de 24 anos perguntando para a namorada o que ela ia fazer para ele comer, que ele estava com fome. Então, olha, eu digo, né? Olha, eu não aguentei, eu entrei e disse assim, mas faz um sanduíche, te vira, rapaz, que é isso, um cara novo desse, né? Mas só para trazer essa questão de Jorge, como fui criado. Vamos parar para pensar. Essa realidade tua é mínima. Sim. Nós temos um número, né, desta geração dos teus pais, de que isso acontecia. É muito raro. Tirava bota. É incomum. O que você vai ver mais? Hoje está mudando, porque, de novo, a gente ainda não chegou no nível, né, adequado, se é que existe isso. Mas hoje os homens, eles estão mais participativos, porque as mulheres também estão entendendo a importância de permitir que os homens façam. Olha só, nós mulheres... E mulheres amadas do meu Brasil, me desculpem, mas eu preciso trazer isso. Como nós fomos ensinadas a dar conta, nós aprendemos a controlar tudo dentro do lar. Então, nós nem permitimos que o marido lave a louça, porque ele vai fazer bagunça, ele vai quebrar. Nós não permitimos que ele cuide do filho, porque ele não sabe, ele nunca deu uma madeira, né? Ele não sabe fazer. Então,
muitas mulheres estão fazendo esse movimento de trazer os seus parceiros para executar o que a mulher foi treinada para fazer. Então, nós mulheres precisamos também nos abrir, permitir que esses homens entrem. E os homens no mesmo movimento, permitir que nós mulheres adentremos, né, a questão das finanças, do conversado, fazer essa troca. Tem muitos homens que fazem negócios e as suas esposas não sabem. E eles não entendem nada. Tá, mas mostra para ela. Porque a mulher, ela tem um campo de visão muito mais amplo do que o homem. Né? Sim, então, é verdade. São seres complementares, são seres complementares. Por que ainda tem que separar por sexo? Masculino e feminino. Nós somos complementares. O universo não seria o universo sem homens e mulheres. Não tem filho, não tem procriação, não tem. Essa história, né, que você ser um homem com o seu lado feminino desenvolto não significa que você não vai ser másculo. Muito pelo contrário. Você vai ser muito mais másculo. Porque eu, mulher, também preciso ter o meu lado masculino. Porque senão eu vou sair na rua e vou ser atropelada na esquina. Porque é o masculino que me protege. Claro, e essa história de estar tendo que provar isso o tempo todo e qualquer coisa é muito cansativa, é muito chato, né? Tem que estar provando masculinidade, né? Porque você veja que isso não é uma besteira. E feminilidade também. Agora, isso tudo as pessoas podem estar perguntando, o que tem a ver com a pandemia? Eu vejo o seguinte, da minha visão, é claro, que o aumento de toda essa violência doméstica é porque a coisa já vinha, né, degringolando, as rodas da carroça já estavam frouxas. Aí concentrou nos problemas, né, intensificaram-se os problemas, vai definir, ou separa, ou morre, ou vai para a cadeia, ou ama de verdade, ou supera, não é? Porque aí nós entramos na questão de que a sociedade, como ela está se reestruturando, independente do sexo, a família é a base da sociedade. É em casa que você está formando o seu caráter, você convive com as pessoas. Por exemplo, essa questão de comer, né, a última bombom do pacote, né, e não dividir com o outro. Isso pegou contigo, né? Mas é fato, porque eu já fiz isso e não me perdoam. Exatamente, né? Hoje eu entendo que amar realmente é você, né? Como tinha aquele amar lembra, né? Porque isso vai refletir na minha relação com meus filhos, vai refletir com a minha filha. E outra coisa, não é simplesmente falar, não é? É usar o tom correto. E aí são tantas variáveis, né, que a gente não consegue administrar todas. Entre outras questões também que o amor tem que ser perdoativo, né? Senão complica. É que, vamos lá, né, gente? Se relacionar é complexo. Em qualquer área da vida. Aí você imagina se relacionar quando tem afeto, quando tem amor, quando tem ciúme, quando tem medo, quando tem insegurança, quando tem incerteza. É a complexidade humana, né? O ser humano é complexo. Agora, o que eu posso fazer para melhorar a nossa relação? Quando eu faço um joguinho, né? 1 mais 1 não são 2. 1 mais 1 não são 2, são 3. Eu, você e a relação. Pensei que era no Congresso Nacional, agora já. Eu cuido de mim, eu cuido de mim, você cuida de você. Nós dois cuidamos da relação. Então, só que isso exige disponibilidade. Eu preciso me dispor a parte de energia para funcionar. Então, eu não posso ficar esperando que ele faça. E acontece... Gente, é muito simples. A mensagem no celular. Ai, não me respondeu. Então eu vou me chamar. Aí fica 2 crianças. Imaturidade. Nós precisamos nos tornar adultos. Comportamentos adultos. E isso eu sou responsável pela minha parte. E às vezes posso fazer um pouquinho mais, porque se eu dou um pouquinho mais, o outro pode entender. Pode, não é que ele vai entender, né? Ele pode entender e também fazer um pouquinho a mais da parte dele. Ninguém vai perder o braço, nem a perna, nem nada, se ele fizer um pouco mais. Mas é equilíbrio, né? Um dia eu faço 70, você pode dar 30. No outro dia eu faço 80, você faz 20. No outro dia eu faço 20, você faz... E aí vai dançando e encontrando essa harmonia, que é o desafio da complexidade humana.
que é o que você quer investir na tua relação, então você acaba cedendo também. É isso que você quer? Saber o que você quer? Então vamos lá, né? Eu tenho uma questão que os dois abordaram anteriormente, que é da tecnologia, que ela está aí, né? Está à disposição, mas me vem um pensamento e digo assim, olha só, nós evoluímos muito tecnologicamente, né? Mas em essência talvez a gente tenha ficado muito aquém. Tem até uma frasezinha que lá atrás a gente ia ver os leões comerem os romanos, né? Dentro das arenas e tal. Hoje a gente não vai mais lá, mas eu ligo a TV e vejo a mesma coisa. A tecnologia aumentou, tal, mas a essência, então a gente não está conseguindo talvez acompanhar, né? Em filmes de violência, de sangue. E outra coisa, né, que é importante, quero já aproveitar assim para fazer esse complemento, no sentido de que isso tudo que nós estamos falando no sentido homem e mulher, mas vale para outras relações também. O meu colega de trabalho tem tantos problemas, a minha colega, não é? Eu acho muito bem colocada essa questão da tecnologia e estamos cavernosos ainda buscando a nova arena, né, Jorge? No futebol, nos filmes de violência, né? E nós podemos colar todas essas ferramentas de que tu falas no dia a dia para uma sociedade, no trânsito, por exemplo, ao falar com outro homem com um tom melhor, vai dizer, mas tá afrouxando isso aí, né? O que seria do mundo, de novo, sem as relações? Né? Eu gosto de uma percepção minha, né? Não da psicóloga, da Ed, de ver pessoas, por exemplo, que frequentam cultos, igrejas, e elas têm um comportamento de muita fé, né? Da boca para fora. E quando você anda lá na rua, você vê o comportamento dela criticando o mendigo, falando mal do mendigo, né? Então aí a gente já começa a entender que nós precisamos olhar para as coisas de uma maneira diferente. Eu tenho que ter coerência entre o que eu falo e o que eu faço. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, nós todos somos um. O que acontece comigo vai reverberar nas pessoas à minha volta. Se eu não cuidar da água, se eu não cuidar do lixo, se eu não tiver educação, se eu não tiver generosidade, se eu não tiver compaixão, isso vai impactar nas pessoas à minha volta. Só que, de novo, né? Eu falo com o meu filho, que fala com o chefe dele, que fala com os colegas dele, que fala com os clientes dele, né? E isso é um efeito Hiroshima. Dominó. Uhum. É uma bomba atômica, gente. Comportamento é bomba atômica, impacta todo mundo à nossa volta. Vamos lá. É muito simples, é dentro de casa. Perceba se uma pessoa está mal-humorada dentro de casa, se não começa todo mundo a ficar estressado. É esse efeito dominó. Por quê? Porque nós somos energia. Só que voltando, né, Jorge, para essa fala da informação, né? A mulher vai para o mercado de trabalho para quê? Para ter mais dinheiro? Uhum. Né? Claro. Porque as condições econômicas não eram tão favoráveis. Claro, a mulher eu acho assim, tem muita questão aí que pode ampliar o leque de discussão, mas olhando para isso, a mulher foi para fora para o mercado de trabalho para melhorar a qualidade de vida das famílias, para trazer mais recursos financeiros. Só que, em contrapartida, nós começamos a produzir muito. E produzir significa querer ter. Então, nós vivemos a vida para ter. E nós esquecemos quem eu sou. Qual é a essência disso tudo? E aí eu posso dar um exemplo meu. Qual é o padrão de beleza da mulher? Cabelo comprido, corpo escultural, tudo no lugar, não pode ter uma linha de expressão. A unha tem que estar super pintada, tem que andar de salto alto. O máximo de adereço possível. Esse é o símbolo do feminino. E eu falo, será? Será que é o símbolo do feminino que está fora? Ou o símbolo do feminino que forma ela lá dentro? Ok, nós somos seres visuais, é muito bonito, é muito legal, mas é tudo buscando ter, para parecer. E eu acredito que tem uma galera aí fazendo um movimento para fazer as pessoas olharem para dentro de si e disserem, ok, gente, que bom que eu tenho recurso, mas esse recurso pode servir para muitas outras coisas do que o ter e parecer. Então, use o recurso para comprar um livro novo, use o recurso para fazer uma meditação no meio da cachoeira, use o recurso para fazer uma alimentação mais saudável, consumir o mínimo de embalagem possível.
Ok, algumas coisas, dependendo da profissão, a pessoa vai precisar de um celular bom, de um fone legal para poder exercitar o seu trabalho. Mas o que mais? Exato. O que mais a gente precisa fazer? Então, eu pensei em usar o recurso para comprar uma pizza, mas isso era só segredo. Pode ser também, né? Se te faz Você feliz, fala tá muito tudo bem, certo. Ed. Eu tô brincando, né? É claro, a Ed já me conhece, eu faço essas brincadeiras machistas, bobas, né? Porque o assunto é muito sério, mas o homem pensa muitas vezes isso, e às vezes, né, é preciso explicar também que é piada, porque realmente é preciso sim isso. Ed, esse diálogo. Você é convidada para o nosso programa, outras vezes gostaria de estar também contigo aqui, o Jorge. Eu vou deixar para o Jorge uma última pergunta, mas referenciando que nós vamos até 59 minutos para que ele vá na íntegra para o Instagram, porque é muito importante o que tu estás falando, viu? Por isso, Jorge, eu deixo para ti a pergunta e depois nós nos despedimos, mas eu vou te pedir que tu seja sucinta para que tu feche 59 minutos, né? Ok? Vai, Jorge. Certinho. Tá bom. Na realidade, não é uma pergunta aí de uma reflexão. Nós, homens, acredito, pelo menos eu faço esse exercício, toda vez que vou me manifestar, agora eu penso um pouco antes aquilo que eu vou dizer. Então, acho que dentro dessa construção social e dessa mudança que eu percebo que está acontecendo, nem todos, mas espero que todos, sempre uma reflexão quando eu vou conversar com a mulher, e o que eu vou dizer, como que eu vou me postar. Eu acho que é importante isso, para a gente caminhar pelo menos tentar se entender 50-50 não, mas um pouco mais, né? O que eu acredito, né, Jorge e Miguel, é que nós precisamos aprender a escutar. Nós não sabemos escutar. Nós escutamos para responder, não para compreender. Então, se pudesse ser um conselho, né, que eu falo, se o conselho fosse bom, ele não era vendido, e é por isso que eu cobro a consulta, né? A gente precisa aprender a escutar. E escutar, e sentir, e empatizar, e compreender. E, se necessário for, silenciar. Quem disse que nós precisamos responder a tudo? Às vezes não precisamos responder. Olha, eu preciso pensar um pouco sobre isso que tu está me falando. Ainda não fez sentido. Só que é tudo muito rápido, né? Essa instantaneidade do eu preciso vencer. E eu preciso responder agora, porque daí é uma disputa. Então, pensando em relacionamento, ninguém ganha no conflito, todo mundo perde. E começa por isso. Se autorize a aprender a escutar. Dando atenção, né? Sendo atento ao sentimento do outro. Porque as nossas falas, o nosso vocabulário, o nosso corpo, ele comunica o que a gente está sentindo. Só que precisa desse olhar amoroso para poder compreender e fazer esse filtro e falar assim, tá doendo, tá machucando. Então, eu acredito que é isso, né? É um momento de